Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o pastor Alisson Lima. E mais uma vez nós estamos aqui com um vídeo para compartilhar com vocês a palavra de Deus. Hoje quero trazer para a nossa reflexão Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: No princípio criou Deus. Perceba que a palavra princípio, quando se trata do Antigo Testamento, tem que ser interpretada pelo original hebraico. O Antigo Testamento completo, as linguagens usadas foi o hebraico e o aramaico. A maior parte foi pelo hebraico. Mas você vai perceber que no princípio significa Bereshit. Bereshit. Se representa no, embora tenha outros significados dependendo da palavra. Reshit, princípio, início, começo. Como está aparecendo aí, Reshit vem da raiz Rosh. Rosh quer dizer cabeça. Então, Reshit, vindo da raiz Rosh, pode ser princípio e pode ser cabeça. Mas a palavra princípio não aparece apenas no Antigo Testamento. No Novo Testamento ela está em João, capítulo 1 e o versículo 1, que vai dizer: no princípio era o verbo. Perceba que quando se trata do Novo Testamento, não podemos traduzir pelo hebraico. O Novo Testamento é escrito em grego, segundo a maior parte dos pesquisadores e estudiosos. Então a palavra pelo grego é arquer. Arquer significa princípio, começo ou alguém que inicia algo. Então você vai perceber que tanto no hebraico como no grego, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a palavra princípio aparece. Eu quero que você veja comigo Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 15 até o versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Paulo está dizendo aqui em Colossenses que ele tanto é o princípio, como ele é a cabeça. Ele quem? Cristo. Paulo está juntando o Gênesis 1 em 1, o princípio do hebraico, está juntando João 1 em 1, o princípio pelo grego. Seja princípio, início ou cabeça. Paulo está dizendo que esse é Cristo. E aqui nos faz lembrar o porquê ele diz: eu sou o alfa e o ômega, que é o princípio e o fim. O que é que ele é? Ele é a cabeça e o princípio. Pastor, o que o senhor quer me mostrar através desta reflexão? Que o princípio é Jesus. Princípio em Gênesis está revelando Cristo. E o princípio de João 1, pelo grego, é cabeça, é Cristo. É o mesmo Cristo, seja princípio ou cabeça. Então Jesus está revelado em Gênesis 1 em 1 e Jesus está revelado em João 1 em 1. Ali está Cristo. Ele é o princípio e ele é o cabeça. Poderíamos dizer, ao invés de dizer no princípio era o verbo, podemos dizer e Cristo era o verbo.
Ao invés de dizer, no princípio criou Deus, podemos dizer, no princípio, traduzindo pelo próprio Cristo, em Cristo criou Deus, ou com Cristo criou Deus os céus e a terra. Aqui quebra todo o princípio de heresia relacionado à Trindade. Aqui quebra todo o princípio de heresia quando diz, por exemplo, em Gênesis, que quando ele fez a luz, e na verdade o sol foi criado dias depois, e dizem que essa luz que foi criado primeiro antes do sol é Cristo. Então estamos dizendo que Cristo foi criado, e ele veio antes de tudo e de todas as coisas, porque ele é o princípio. Então, relacionado a coisas humanas, ele é o princípio. Não houve e não haverá nada antes dele. Relacionado à igreja, ele é o cabeça. Então ele precisa voltar a ter liberdade como cabeça. Porque cabeça é onde está olho, ouvido e boca. Então, é a cabeça quem tem que ouvir a verdadeira adoração, são os olhos quem tem que nos levar pelo verdadeiro caminho e é a boca de Deus que tem que falar na igreja. Chega de ouvirmos homens, chega de ouvirmos ideias humanas e precisamos voltar a ouvir Deus falar. Cabeça e princípio é a mesma coisa, hebraico ou grego, Antigo Testamento ou Novo Testamento. Ele é Cristo, a palavra revela Cristo. Antes de tudo, ele já existia. Então, reflita e medite nesta palavra. Cristo é o princípio e Cristo é o cabeça da igreja. Deus te abençoe em nome de Jesus.